Olá, turminha do segundo ano. Olha a tia Mari aqui para concluirmos o nosso livrinho. Exatamente. Estamos chegando a mais um final de ano e com certeza de dever cumprido. Por que, tia Mari? Porque tia Mari sente que vocês tiveram um grande desenvolvimento e crescimento na aprendizagem. Certo? Agora vocês vão passar para o terceiro ano. Vamos caprichar mais nos estudos, na atenção e sentir prazer ao estudar, porque é importante para ter sucesso. Então, para concluir o nosso conteúdo, nós vamos estudar sobre as medidas de massa. O que é medida? O que são as medidas de massa? As medidas de massa é para saber a quantidade, a massa de um objeto, de um corpo, de um fruto, de um produto, ok? Que possui massa. Então, vamos lá? Quando necessitamos, por exemplo, comprar carnes, verduras, arroz, as medidas empregadas para comprar, para pesar esses produtos é o quilograma ou o grama. Para formarmos 1 quilograma, são necessários 1000 gramas. Vocês já ouviram falar a galinha de grão em grão enche o papo? Então, para se formar 1 quilograma, nós vamos precisar de medidas menores, que no caso são o grama. Então, 1000 gramas vai formar 1 quilograma, ou seja, 1 quilo, não é? Continuando, nas situações envolvendo produtos domésticos do nosso dia a dia e até a mamãe, a tia Mari, quando está preocupada com a sua massa, não é? Com o seu peso, o que ela faz? Ela recorre a uma balança para saber a sua massa corpórea, tá? Ela vai saber quantos quilogramas ela tem. Então aqui, olha que imagem linda desses frutos, perfeito. Eu não vou comprar o morango, 1 litro de morango, não é? Essa medida de litro é a medida de capacidade que nós vamos ver nesse instante. Então eu compro 1 quilograma de morangos, eu posso comprar só alguns morangos, então eu vou pedir a grama, porque é a medida menor que o quilograma. A carne, também eu compro a carne em massa, né? No quilo, ok? Mas quando nós estamos falando em peso muito grandes, por exemplo, as cargas de caminhões, né, de trens, de navios, o que acontece? Como é que a gente vai pesar? Então, para essas medidas maiores, nós usamos a tonelada, ou seja, 1000 quilogramas. Olha quantos quilogramas vão ser necessários para formar uma tonelada. 1000 quilogramas vão formar uma tonelada. Quer ver outro exemplo de medidas de tonelada? Um elefante. Então, o elefante ele é tão grande, não é? Ele possui muita massa corpórea. Então, a medida dele é feita em toneladas. Continuando aqui os nossos estudos, não é? Alguns instrumentos utilizados para medir a massa é a balança. Existem alguns tipos delas, né? A analógica, a digital, alguns modelos bem modernos que já são utilizados a tecnologia, ok? Então, só para recapitular, quilo é a unidade de medida de massa. O quilo é o mesmo que 1000 gramas, tia Mari. Se 1000 gramas formam 1 quilo, quanto pesa meio quilograma? Qual é a metade de 1000? 500 gramas, ok? E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre as medidas de massa.
ou de capacidade, desculpa. Nós vamos agora aprender um pouco sobre as medidas de capacidade. Aprendemos sobre medidas de massa, agora vamos aprender sobre medidas de capacidade. O que são as medidas de capacidade? É para saber a quantidade de líquido dentro de um recipiente. Qual a capacidade, qual a quantidade existente dentro daquele reservatório, dentro daquele objeto, ok? Então, quando nós queremos saber a medida, a quantidade de líquido de um recipiente, nós falamos medida de capacidade, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de medidas de produtos com medidas de capacidade. O leite, a água, o suco, alguns produtos de limpeza, o que for líquido, que vai se juntando até formar o litro. Como Tia Mari explicou nesse instante sobre a medida de massa, né? A medida de massa é o quilograma. E menor que ela, nós temos o grama. Então, a mesma coisa acontece com a medida de capacidade. Para termos 1 litro, nós vamos ter que contar com a medida de mililitros, ou seja, 1000 mililitros, nós vamos formar 1 litro, ok? Será que vocês entenderam? Vamos recapitular, Tia Mari? Vamos lá. Então, para formar 1 litro, vão ser necessários 1000 mililitros, ok? E na medida de massa, para formar 1 quilograma, eu vou precisar de 1000 gramas. Revisem, pratiquem. Olha aqui como estão representados o litro e o meio litro, ou seja, 500 mililitros ou 500 ml, como muitos falam, ok? Aqui eu tenho algumas atividades para a gente descobrir, tá? Qual a quantidade, qual a capacidade dessa garrafa. Ou seja, eu quero saber qual a quantidade de líquido que eu posso ter dentro dessa garrafa. Outros exemplos aqui que eu tenho, a garrafa, o balde. Então eu vou perguntar qual a capacidade desse balde. Então eu quero saber qual a quantidade de líquido que eu posso colocar dentro desse balde, que esse balde vai ter a possibilidade de levar. A mesma coisa a piscina, não é? Qual a capacidade de água daquela piscina? Então eu já quero saber a quantidade de líquido que cabe naquele recipiente, naquele espaço, ok? Aqui também eu tenho mais um exemplo, né, de recipiente, tá? Como eu posso descobrir a quantidade de líquido? Por exemplo, eu posso pegar um copo com a medida expressa nele de 200 ml ou 200 mililitros e para saber quanto cabe naquela garrafa, eu vou sair distribuindo naqueles copos com a medida padrão que eu determinei, 200 ml. E aí eu vou descobrir qual a capacidade daquela garrafa. Que tal vocês praticarem? Peguem em casa aquele copinho que a mamãe usa para medir e fazer um bolo. Então, aí vocês vão pegar uma garrafa, um recipiente vazio e vão praticar para descobrir qual a capacidade de líquido daquele recipiente. Depois me contem, hein? Ok? Então, turminha, se preparem, realizem as atividades, prestem muita atenção. Qualquer dúvida, estaremos juntos na nossa aulinha online para tirá-las, ok? Não acumule dúvidas, nossa provinha está bem próxima e Tia Mari deseja muito o sucesso de vocês, ok? Fiquem bem, se cuidem, até a próxima. Foi muito bom estar com vocês esse ano. Até o próximo, muitas felicidades a todos. Um cheiro.